No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar esta bolsinha box que não tem viés e estas caixinhas de leite aqui, gente, não são caixinhas de leite, é sério. Você vai confeccionar uma peça num formatinho box que não tem caixinhas de leite. A gente consegue esse efeito 3D quadradinho aqui nessa peça graças às dobraduras aqui dos dois lados, que eu vou explicar direitinho no vídeo de hoje. Essa peça não precisa de molde para download e você pode fazer ela em vários tamanhos diferentes, pode transformar esta mesma técnica aqui numa necessaire box bem maior, com o formato que você quiser e preferir. Você também pode utilizar os puxadores do zíper para colocar uma argola de chaveiro, um mosquetão, o que você preferir, para usar esta bolsinha multiuso como um chaveirinho ou para grudar dentro da sua bolsa. Tem bolsa que tem aquelas argolinhas para a gente não perder a chave, dá para colocar essa mini necessaire presinha dentro da bolsa. E olha, ela engana, viu? Cabe uma porção de coisas aqui dentro. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos costurar esta fofurice aqui? Então vamos lá! Para fazer a bolsinha box sem viés, nós não vamos precisar de molde, então vou passar todas as medidas no plano de corte para vocês. Nós vamos precisar de um tecido principal, esse daqui foi a estampa que eu escolhi, e atrás eu colei entretela de algodão 80, tá? Você também pode usar, se você quiser, a entretela de papel, e aí você escolhe a gramatura que você quer. E você pode também usar a manta R1 se você preferir, mas eu acho que com a manta R1 fica muito gordinha, muito volumosa, então eu vou fazer com a entretela de algodão 80. Esse meu tecido principal tem as medidas de 26 por 15 centímetros, tá? E aqui eu tenho uma estampa para o meu tecido de forro, eu tô utilizando algodão. Aqui atrás não tem nenhuma entretela e nem manta coladas. E este tecido aqui mede 15 por 28. Então, olha só, aqui são 26 centímetros e aqui são 28. 2 centímetros a mais no forro. E os dois tecidos medem 15 centímetros na largura. Esse meu tecido principal aqui, deixa eu mostrar a estampa para vocês, é lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. A entretela de algodão vocês também encontram lá. E utilizando este código de desconto que está aqui na tela, vocês têm 10% de desconto nas compras acima de R$50 no site das Beltranas. Vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais, nós vamos precisar de um zíper medindo 17 centímetros, e aqui eu estou utilizando zíper número 5. Também vamos precisar de um cursor para zíper número 5, 2 pedacinhos de fita de cetim em gorgurão, o que você preferir. Cada pedacinho desse mede 6 centímetros, a largura também é da sua preferência. Eu vou utilizar este pé calcador aqui para costurar o zíper, que é o pé calcador central de zíper, mas você pode costurar com qualquer pé calcador que você preferir, inclusive se você quiser fazer a costura do zíper com o pé calcador comum, não vai dar nenhuma diferença no resultado final da peça, a única diferença é estética. E eu também vou utilizar cola pano para fazer o acabamento da abertura do forro, mas se você não quiser utilizar cola pano, eu vou explicar outras duas formas de fazer este fechamento. Eu estou utilizando zíper e cursores do meu parceiro JJ Fivelas, também tem o código de desconto, eles têm muitos cursores lindos que eu sempre uso aqui no canal. Vou deixar o código aqui na tela também e também vou deixar o site da JJ Fivelas aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós vamos começar a confecção dessa peça pelo forro e nós vamos preparar este forro aqui para começar a costura. Primeiro eu vou pegar o meu forro e vou dobrar ao meio aqui na medida dos 15 centímetros. Vou dobrar ao meio e vou cortar bem aqui onde eu encontrei o centro dessa peça. Depois de cortar o meu forro ao meio, olha só, em duas partes, nós vamos lá na máquina de costura e vamos costurar exatamente aqui onde a gente cortou. Aí você pode estar se perguntando, Tati, por que que você cortou se você vai costurar agora?
porque a gente precisa deixar uma abertura bem aqui, onde a gente vai desvirar a peça. Então, eu vou começar a minha costura aqui com retrocesso, arremate, venho mais ou menos até aqui, faço outro retrocesso, corto a linha e vou costurar aqui embaixo novamente, retrocesso e retrocesso. Aqui eu vou deixar uma abertura mais ou menos da largura da minha mão, para a gente desvirar essa peça depois. E a margem de costura aqui é de 1 pé de máquina. Fiz aqui a costura do meu forro e agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui em cima da minha mesa com o avesso para cima e eu vou abrir essas costuras aqui, olha só, dessa forma, e vou vincar essas costuras abertas com a unha mesmo, ou se você tiver um marcador de dobra, ou levar no ferro de passar roupas, e eu vou vincar também a abertura dessa costura, como se ela tivesse sido costurada, olha só, vai ficar desse jeitinho aqui, e a hora que eu virar, vai ficar assim, ó, parece que tá costuradinho, mas aí tem o buraquinho aqui. Por que que eu fiz isso? Porque a gente vai precisar refilar o excesso de tecido aqui que eu tenho nessa peça. Lembra que a gente cortou 2 centímetros maior do que o tecido principal? Agora a gente vai precisar deixar ela do mesmo tamanho do tecido principal, ou seja, 26 centímetros no total. Então, eu vou pegar uma régua, deixa eu buscar aqui minha régua, peguei aqui, e eu também já peguei uma caneta. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, deixa eu ajeitar esse tecidinho para baixo. Eu vou colocar minha régua aqui em cima, eu sei que eu preciso de 26, então eu vou colocar o 13 bem em cima da minha costura aqui no tecido, que eu sei que 13 é a metade dos 26 que eu preciso. E eu quero que essa costura que eu acabei de fazer fique centralizada. Então, eu vou vir aqui, vou marcar o excesso do tecido que eu preciso cortar. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha só, coloco 13 em cima da minha costura. Marco aqui a diferença que eu preciso cortar. E aí, eu vou tirar o excedente aqui dos dois lados. Agora que eu estou com os meus 2 tecidinhos do mesmo tamanho, eu vou começar a aplicação do zíper. E para aplicar o zíper, nós vamos fazer o seguinte, eu vou marcar aqui no meu tecido principal os centros, 4 centros do meu tecido, olha só. Eu vou fazer um piquezinho de centro, igual eu fiz aqui, vou fazer aqui embaixo. E vou fazer aqui nas 2 laterais também. E vou fazer a mesma coisa com o forro. Só que o forro a gente já tem a costura que tá centralizada. Já é meio que uma marcação pra gente usar. Então, eu só vou fazer as marcações de centro nesses 2 lados. E também vou fazer marcação de centro no meu zíper. Eu vou dobrar o zíper no meio, alinhar pela cremalheira. Vou vir aqui, dobrar assim e fazer um piquezinho de centro aqui e aqui na minha fita do zíper. Marcações feitas, vamos começar a aplicação do zíper. Eu vou pegar o meu zíper e vou separar a minha cremalheira em 2 partes. Vou pegar uma delas, direito da cremalheira para baixo, vou alinhar o pique de centro da fita do zíper com o pique de centro do tecido. Vou alinhar aqui bem direitinho e vou clipar este meu zíper no meu tecido principal. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou levar lá na máquina de costura, pé calcador comum, vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha do meu zíper aqui em cima, só para unir o zíper ao tecido principal e a gente se livrar dos clipes. Costurinha de segurança finalizada do zíper. Agora nós vamos trocar o pé calcador, vamos colocar o pé calcador de zíper lá na máquina de costura e vamos costurar o forro dessa peça. Eu vou pegar o meu forro, vou virar o direito para baixo e vou posicionar aqui em cima do tecido principal. Também vou alinhar pique de centro com pique de centro dos 2 lados, vou clipar esse forro aqui. Vou virar a minha entretela de algodão para cima e vou passar uma costura aqui
E aqui, utilizando o pé calcador de zíper, passando o pé calcador bem rente à cremalheira do meu zíper. Retrocesso no começo e no final. Zíper costurado dos dois lados. Agora, nós vamos desvirar essa peça aqui, desse jeitinho, colocando os direitos para fora. Vou organizar aqui o meu zíper bem certinho na lateral, olha só, pega e dá uma puxadinha assim, vem vincando o tecido aqui nos cantinhos, se você achar necessário. E aí, eu vou levar essa minha peça de volta lá na máquina de costura e vou passar um rebatido do zíper com distância de meio pé de máquina, aqui desse lado e desse lado também. Nesse momento, a gente volta o pé calcador comum da máquina, que é com ele que a gente vai terminar toda a confecção da peça. Zíper rebatido no forro também, dos dois lados do zíper. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu vou vir aqui e vou colocar o meu zíper 2 vezes. Vou introduzir, tirar do outro lado, introduzir novamente e deixar ele paradinho no centro. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu preciso que as duas pontas do meu zíper fiquem fechadas, tá? Para eu terminar a confecção dessa peça. Então, eu vou fazer isso passando o zíper 2 vezes. Terminei aqui de colocar o meu cursor, tá paradinho no centro e estou com as duas partes do meu zíper fechadas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar os meus puxadores do zíper, tá? Como é que eu vou colocar esses puxadores? Eu vou vir aqui, olha só, deixa eu tirar essas linhas aqui. Aqui dentro eu consigo visualizar a cremalheira do meu zíper e eu também consigo ver aonde termina o meu tecido. Esse zíper, ele é um pouquinho maior do que o tecido de propósito, tá? Pra gente ter uma margenzinha de folga para trabalhar. Eu vou pegar um dos meus tecidinhos, que são os puxadores do meu zíper, e eu vou posicioná-los aqui bem em cima da cremalheira centralizado, tá? Vou deixar passar um pouquinho pro lado de cá, se você quiser pode até igualar com o tamanho do zíper. E vou passar um retrocesso de segurança aqui, vou cortar a linha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado com a outra parte do zíper. Se você estiver utilizando um material sintético, que nem eu estou utilizando aqui, a fita gorgurão, você queima a pontinha dela, tá? Para ela não desfiar, porque esta peça aqui vai ser aonde a gente vai segurar e puxar para abrir e fechar o zíper. Então, se você não cauterizar aqui essa pontinha, ela vai começar a desfiar pelo interno da peça e vai se soltar conforme a gente puxa, tá? Muito importante queimar as pontinhas do seu material sintético. Costurei aqui os puxadores. Agora, eu vou cortar esse excesso de zíper aqui. Vou deixar o zíper bem rente ao meu tecido. E depois eu vou pegar um isqueiro e eu vou queimar essa parte aqui, só para dar uma derretidinha na minha fita do zíper, para ela não ficar desfiando aqui pelo avesso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Agora, com o zíper refilado, eu vou pela abertura aqui do forro, vou puxar todos os avessos da minha peça para fora. Vou vir puxando aqui tecido, zíper e o próprio forro para fora dessa abertura, porque eu quero os avessos da minha peça para fora desse jeitinho aqui, olha só. E agora nós temos forro para um lado, tecido principal para o outro e o zíper no meio. O que que eu vou fazer nesse momento? Vou pegar aquele pique de centro que a gente tem aqui e vou alinhar com o centro do meu zíper. Olha só, não vai dar para ver aqui porque o puxador tá na frente, mas eu vou alinhar o pique de centro com a cremalheira, desse jeitinho, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui de cima que você vai conseguir ver
esse alinhamento bem certinho. Vou colocar um clips para eu não perder. Vou virar e vou alinhar a costura do meu forro, essa costura aqui, com a cremalheira do meu zíper. Venho alinhando bem certinho, solto o clipe, alinho e coloco o clipe unindo todas as camadas juntas. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Alinhamentos feitos, agora nós vamos marcar as dobrinhas, as preguinhas da lateral da nossa peça para ela ficar com esse formato de bolsinha box sem viés, tá? Que é o que deu nome a essa peça. Então, eu vou pegar a minha régua, vou vir aqui, ó, nessa lateral que está dobrada do meu tecido principal, vou medir 2 centímetros e vou fazer uma marcação. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui embaixo, e vou fazer a mesma coisa nos 4 cantinhos do meu forro também. Marcações de 2 centímetros feitas, agora nós vamos começar a fazer as preguinhas da lateral. Vou pegar aqui meus clips e vou fazer o seguinte, bem aqui onde eu tenho a minha marcação de 2 centímetros, é onde vai ser o final da minha peça depois da dobrinha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou afundar esse tecido para dentro, vou dobrar, de forma que a minha marcação, olha só, dobrei demais, vou trazer um pouquinho mais para fora, de forma que a minha marcação fique bem aqui no cantinho, ela ainda tá para dentro, ó, pronto, trouxe para fora. E a parte de trás tem que estar igual, tá? E aqui em cima, olha só, muito importante estar alinhado com a parte de cima. A primeira dobra vai ser um pouco difícil, porque olha só, aqui embaixo ainda não tá acompanhando, tá? Então, a gente faz primeiro aqui em cima, vamos colocar um clips, deixa tortinho mesmo, o importante é a gente segurar assim por enquanto. Venho fazer aqui embaixo, vai ser um pouco mais fácil, porque lá embaixo já está dobrado, ó. Trouxe aqui, alinhei, os dois lados têm que estar iguais, tá? Então, vai ajeitando, vai levando para dentro, para fora, conforme você precisar. Aqui já foi mais fácil, ó, já ficou tudo alinhadinho aqui em cima. Coloco um clips. E aí, eu venho arrumando aqui essa parte de cima que não tinha ficado alinhada, olha só. Só de soltar o clipe, ela já se organizou sozinha, porque ali embaixo já estava clipado. Então, a primeira lateral já está pronta. Eu vou fazer a mesma coisa com o forro desse lado aqui e a mesma coisa com estas outras duas partes. Clips colocados e os meus sanduichinhos feitos. Agora nós vamos levar essa peça lá para a máquina de costura e eu vou passar uma costura aqui e aqui, costura estrutural. Então, um pé de máquina de distância, retrocesso no começo e no final. Agora que eu já costurei esse meu sanduichinho de tecido, nós vamos desvirar essa peça pela abertura do forro. Mas antes a gente precisa de 2 detalhes. O primeiro vai ser refilar aqui os cantinhos, olha só, fazendo um piquezinho na diagonal, mais próximo que você conseguir da linha da costura, mas sem, obviamente, cortar a linha. Vou fazer isso nos 4 cantinhos da minha peça. E depois eu vou vir aqui e vou abrir o meu zíper totalmente, porque ele já está finalizado nas laterais. Então, eu posso abrir o meu zíper antes de desvirar a minha peça. E aqui a nossa bolsinha box já tá quase pronta. Gente, olha que fofurinha que fica essas caixinhas de leite dobradura aqui do lado. Olha que coisinha mais cuti-cuti que fica esse aqui. Agora a gente precisa fechar aquela abertura do forro que a gente deixou. Então, vamos trazer o forro pra fora. Eu sei, vocês estão achando essa peça muito lindinha, mas a gente precisa fechar o forro. Vamos trazer o forro pra fora. Olha só, gente, arrumando um zíper, daqueles zíper frente e verso, que tem cursor dos dois lados, olha o forro também, todo encaixadinho, todo bonitinho, dá para usar dos dois lados. Vamos fechar essa abertura do forro aqui, tá?
Eu gosto de fechar com a cola pano. Vocês sabem que quando eu uso tricoline no forro das minhas peças, a cola pano funciona perfeitamente. Já lavei com cola quente, a cola não sai, é ótima para esses casos. Se vocês não quiserem utilizar a cola pano, ou se vocês não tiverem a cola pano, vocês podem costurar de duas formas essa abertura. Vocês podem vir aqui, olha só, segurar ela fechadinha, do jeito que ela tá aqui, que a gente até já vincou o tecido, e passar a costurinha feita à mão, com agulha de mão, pontinho invisível. Fica um acabamento bem profissional. Ou vocês vão pegar aqui do jeito que tá aqui, levar lá na máquina de costura, colocar uma cor de linha bem parecida com o seu forro e fazer pontinhos bem miudinhos, bem na beiradinha desse tecido aqui, para fechar com costura à máquina. Eu vou fechar com a cola pano e já venho mostrar essa peça finalizada. Forro finalizado, olha só, tudo embutido, bem bonitinho, sem viés, sem sofrimento. Nossa bolsinha box está finalizada. E tem outras opções aqui no canal, como por exemplo, a bolsinha fofinha e a bolsinha fofinha 2.0, tutoriais também bem facinhos de fazer, de bolsinhas multiuso igual a esta daqui.